vídeo inteiro a gozar com o Metin. No way this is in the game. Part of the opening tutorial actually requires you to use the in-game cash shop, the real money cash shop, to pass a quest. How is this in the game? This is so predatory. Who would make this? Gameforge. Right, that explains it. Ladies and gentlemen, welcome. I'm Josh Strife-Hayes, and this is Worst MMO Ever, a series where I play the worst MMOs I can find, so you don't have to. Today, we're playing METIN2, a Korean MMO released in 2004 and kept alive by everyone's favourite MMO publisher, Gameforge. Drop a like on the video or sub to the channel for more MMO stuff. Ring the bell for all the future notifications, and as usual, a massive thank you to the supporters on Patreon and Twitch who keep the channel going. More on how you can support at the end. For now, let's begin. Right, METIN2, one of the earlier Korean grindfest MMOs. This is definitely a case of nostalgia enhancing your enjoyment. If you played this as a kid, you'll probably enjoy replaying it as an adult. I didn't play it as a kid, so my 6 hours were tedious. You know you're off to a good start when the Steam page advertises new servers, but it doesn't mention that to join these servers you've got to be a premium member. So we're going to the good old European server for now. Start the game and holy tiled background, Batman. I've not seen anything repeat itself that much since the last time I watched one of my own videos. Music's kinda cool though, hoping there's some solid audio direction in the game. Character creation. You can be 4 boring human classes or a werewolf, so obviously we're going to be a werewolf. Game starts. Left click movement along with WASD, and while A and D are kind of strafe, A and D also spin the camera as you strafe, so it's more like a big circle movement. I checked keybinds to see if there's a different non-camera spinny strafe, and no, there isn't. This is how keybinds work. Eu não estou a acreditar que esse gajo diz essa merda. Ele está a gozar, certo? Get used to it. Ele está a gozar quando diz essa merda, Miguel, certo? Ou está a falar a sério? Not much UI to really go off, and there's nothing telling me what to do, but there is a flashing scroll icon on the left of the ele screen. joga Metin, está explicado, então. É mesmo o tipo de pessoa que eu vejo a jogar este jogo ainda. The drop-down list of a bunch of quest lines. The main quest line sends me to a dude. Mas é que imagina, uma coisa é tu jogares Metin e pá, pronto, jogares Metin, mas saberes que aquilo é uma merda. Outra coisa é tu jogares Metin e dizeres que aquilo é bom, puto. É que ninguém joga Metin e diz que aquilo é bom. As pessoas que jogam Metin jogam porque aceitam o seu destino. Ninguém joga Metin e diz que aquilo é bom, puto. Desculpa. At a nearby village. Talking to him says I feel unusually furry. I can already feel the YouTube comments being written about that one. First thing I notice is you move extremely slowly in this game. You are running, if you can call it that, and it feels like running in a dream. Your body is definitely moving, but you're not covering much distance. And whoever designed this text box with white text on a transparent text box over a white background needs to go back to design school and learn why you don't do that. First quest, find the cause of local animal aggression. Do this by killing animals. I mean, maybe they're aggressive because random adventurers keep killing them, but okay, you're the boss. If you're feeling a bit lost, thinking, wow, this game started... Cães selvagens furiosos. Como é que tu resolves o problema dos cães selvagens? Matando mais cães selvagens. Really quickly, and we've been thrown into this without any real context or backstory or motivation of reasons we're doing anything, then yeah, that's how I feel. METIN2 is very much... Cria personagem, qual é a história? Caíram Metins do céu... Caíram umas pedras do céu, são chamadas Metins. Vais lá e partes. Acabou a história. Old school game in the sense of you're here now, go and kill things. Right, time to navigate. Here's the world map. Yep, that's it. That square barely bigger than the mini-map, that's your world map. All those green dots, they're important NPCs. And while hovering your cursor over them does give you a tooltip with a name, they are so closely bunched together, it's basically useless for navigation. Oh yeah, you can tell. Oh, this is going to be a fun time, isn't it? Let's waste no time and get right into combat. Left click to attack. That's it. That's combat. You can chug potions. So yeah, it's a potion chugging game. Out heal the enemy damage. That's the main tactic. Thrilling stuff game, just thrilling. Attacking enemies also pulls in other nearby enemies, resulting in this cascade of combat that doesn't actually get more interesting despite how many enemies are involved. And oh, don't worry, we'll see how massively broken and pay-to-win is later. Because as I discover the entire... Aquilo chama-se Large Map. Large Map. Mano, o minimapa do jogo mal se vê, puto. O Large Map
É aquele quadrado The ali. process is basically built around exploiting this mechanic. Não My faz, key, by the puto. way, is that tiny Deve red estar farto bar de at the fazer. bottom left of the screen. Everything is so small because I've upgraded my monitors. I have checked the game and the system settings, and there are no resolution options. You cannot rescale this game. This is how we're playing. Better get used to it. Pressing I opens the inventory, and yeah, that's pretty small. This resolution might not be a fantastic way to play, but this is what this series is all about, finding flaws. And a flaw here is the developers clearly don't expect anyone to still be playing, so they've put no system customization options in. Now, Okay, one so- cool thing is you can zoom out really far, then click to move and sit back and wait. The annoying thing, however, is the pathfinding in this game is awful, insofar as there is no pathfinding. Clicking move means move in a straight line, and if anything gets in your way, a wall, an enemy, a single snowflake resting gently on the floor a pixel higher than completely flat, you'll just run endlessly into it. It's okay, METIN2. I know pathfinding is a tough mechanic to have. I promise I won't keep mentioning it every time it sucks. Have a fight with some bears and combat seems messy. Enemy models run through you. You have to click não é every para time isto, you want bro. to attack, and the enemy health is shown at the very top of the screen instead of above each enemy model. It's just not clean. The Yep. quest I'm on needs me to find a meteor, and this is what the quest list looks like. This is as bare bones as you can go. No names of givers or receivers, no map pins, no real Nada. overlay tracking. It's literally a plain text description of what you need to do with very few hints as to Yep. how to do it. Yep. This might be one of the worst Agora quests imaginem I've fazer as seen in a game. quests do biólogo. Puta que pariu. There is no graphic design personality here. So the meteor we need to find is a metin, a powerful Estes gajos estão a stone fazer. fallen Puta, este onto jogo, the- ouçam, eu vou dizer isto. Este jogo é horrível. Horrível. Ninguém joga esta porcaria e quem joga isto, e desculpem-me dizer, tem um problema grave. Pá, em 2013, 2014, eu até acho que era mais ou menos aceitável jogar isto ainda. A partir daí, mano, valha-me Deus, puto, parem. Parem de jogar esta porcaria, mano. land and I can't find it, but I can find this giant ice cream. What the actual hell? What? Why? How? Who? In the politest possible way, METIN2. What made you do this? Is this an event that's been left in the game? Why is this the first impression a new player mano, gets que in the esta starting METIN é area? See, gelado. it's things like this that make it hard to take Korean grindfests Mano, eu jogava isto em 2013 e havia um gajo no Elos. Não era no Elos, neste caso já era no Hades. Havia um gajo no Hades, mano, que punha todos os meses 2.000 paus. 2.000 paus. Todos os meses na puta do jogo, mano. Para ter o melhor set. É ridículo, mano. Como é que alguém pensa em pagar 2.000 euros numa porra de um jogo destes, meu? Puto, eu vendi a minha conta de Metin em 2013, 2014. Foi para em 2014 até, acho eu. Em 2014 vendi a minha conta de Metin por 1.500 euros e vendi barato. E vendi barato. Por 1.500 euros vendia barato, porque eu fazia na boa 3.000 com aquilo. Na boa. Na boa. Puto, uma estupidez, mano. Uma estupidez o dinheiro que se enterra neste jogo. Vocês não têm noção. Primeiro, tudo aquilo que gira à volta deste jogo é RNG based e pay to win. Completamente RNG based e pay to win. Tipo, imaginem, eu tinha equipes neste jogo que eram praticamente impossíveis. Eu tinha umas botas em pele mais 9 neste jogo que tinham defesas a tudo e mais 2.000 de VD. Naquela altura aquilo eram as melhores botas em pele do servidor. E eu vendi essas botas em pele, pá, aí por 200 euros ou 300, já não me lembro. E era um item, umas botas. Vendi por 200 ou 300 euros. Essas botas. Reparem bem. E barato. Ainda por cima era barato. Ainda por cima barato. Reparem bem. Eu tinha uma sagrada mais 9, naquela altura, que tinha venenos críticos, pá, tinha toda a merda possível. Eu acho que até tinha atordoar. Era a sagrada do vaginório. Desculpem-me, estou aqui a fazer referências que a maior parte da malta não vai perceber. Mas eu tinha a sagrada do vaginório, que entretanto a metia mais 9. Era das melhores sagradas do Elos. Continua a ser das melhores sagradas do Hades. E eu pus essa merda a mais 9. E também vendi... Aliás, essa não a vendi. Essa na altura... O que é que eu fiz com isso? Acho que dei isso ao Schlecker. Acho que dei ao Schlecker. Mano, não interessa. Puto, ouçam. A quantidade de guito,
a quantidade... Eu só fiz pouco guito com aquilo, porque eu podia ter feito mais, porque eu vendi as merdas todas à malta da minha guild. Porque senão tinha feito muito mais dinheiro, meu. Joguei no Hades, teoricamente. Eu joguei no... É assim, pronto. Vamos lá contextualizar o meu percurso neste jogo. Eu joguei numa coisa que se chamava Portugal Server, ok? Nem todos estão familiarizados com isso, porque isso foi muito nos early days do Metin, em Portugal, pelo menos. Eu jogava numa coisa que se chamava Portugal Server. O Portugal Server foi antes sequer de haver Selen, Hélios e Els, ok? O Portugal Server era basicamente o servidor único português, quando este jogo abriu. Pronto, eu joguei aí. Entretanto, esse Portugal Server passou a ser o Selen, ok? Pronto. Portanto, eu tinha uma conta no Portugal Server que era o Angli. Foi logo no início. Comecei na Nightmare PT, tipo, joguei com o Amador, com o Chong, com o... sei lá, com o Morja, com um monte de gajos, ok? Pronto. Entretanto, essa minha conta foi banida. Eu criei outra conta chamada Nagatsumi e era o gajo que fazia vídeos de como ser um noob no METIN2 PT antes do Sparking, ok? Portanto, o Sparking basicamente foi buscar a minha ideia e começou a fazer os como ser um noob no METIN2 PT, mas a primeira pessoa que fez fui eu, ok? Pronto. Conclusões. Era a minha primeira... Foi por Fishing Bot, exatamente. O Angli foi banido por Fishing Bot, estava a nível 66 e era top 3 do PT. Pronto. Foi banido pela Afrodite e nunca foi desbanido até hoje. Depois criei o Nagatsumi. Fiz o Nagatsumi só para, tipo, fazer conteúdo e não sei o quê. Cheguei para aí a 50 e tal, depois caguei no Selen, nunca mais joguei aquela merda e fui jogar GW2. Entretanto, depois de jogar GW2 ou Guild Wars 1, já não me lembro, foi um desses. Foi ao 1 ou 2, não me lembro. E depois, entretanto, voltei ao Metin, passado uns anos, para aí 2 ou 3, e vim jogar para o Els, já. Ou seja, caguei no Selen e passei para o Els. E no Els estive na Pé na Boca, que era a guild do Vaginório, e depois passei para a Divinity, que era a guild do Shunzi, ok? Pronto. Basicamente estive na Divinity basicamente o resto do tempo todo, até bazar do Metin definitivamente, quando vendi o SMN, que era o meu Sura Magias, que estava a 94, na altura era o top 1 Sura Magias do PT, aliás, do PT não, do Hades. Vendi essa conta e basei, nunca mais joguei Metin na minha vida. Pronto, foi isso, foi a minha história. Antes disso tive o Bad Luck, que era uma ninja, adagas, pular a nível 90, tive montes de contas eu basicamente. I attack the ice cream and a load of enemies spawn and I die. Terrific. Fishing Bot era um bot para fishing. First impression of the game. I search around. Eu fui a Bad Luck durante pá, aí 6 meses, 7 meses, depois troquei a Bad Luck. A Bad Luck foi para a minha mão já a 80 e tal, 87 acho eu, e eu passei a Bad Luck de 87 para 90 e depois vendia. Aliás, não a vendi, troquei-a pelo SMN, que era o meu Sura Magias. And I cannot for the life of me find a meteor. So maybe I'll accept some other quests which have popped up on my quest list. Oh, this quest doesn't need me to actually talk to anyone. I can accept it and complete Sim, it. mano, eu passei 3 semanas a bater em generais na gruta para chegar a 94 no Sura Magias. Give the new players a massively overpowered weapon to make them feel unkillable and then slowly take the power away from them so they have to pay to get it back. Isto é uma cena que o Metin faz tão bem, puto, e é ridículo, mano. Isto é mesmo verdade, mano. Vocês começam, tipo, no Metin a achar que vocês são umas bestas do caraças, tipo, que matam tudo e mais alguma coisa, e o jogo progressivamente vai-vos tirando isso. E o que é que acontece mais no Metin que faz com que a malta gaste guito? É que vocês no Metin, para progredirem, têm mesmo que pagar, ok? Vocês têm que pagar, ou das duas, ou são gajos que farmam para comprar pay safes, que era aquilo que eu fazia na altura, ou então pagam, têm que pagar merdas, têm que estar sempre a comprar merdas, têm que estar a comprar Yang, têm que fazer merdas, ok? Porque senão não tem guito para equipes, tipo, ponto final. E a cena era, o sentimento que este jogo cria, pelo menos numa pessoa que joga no endgame, é que basicamente vocês não conseguem lutar contra ninguém. Se vocês não gastarem guito no jogo, vocês não conseguem lutar contra ninguém. Os servers privados são engraçados, só que depois tu também te cansas, porque num privado, o objetivo dos privados também são fazer guito. Não vamos estar aqui com ilusões. Como é lógico, os privados também, o objetivo é fazer guito. E quem me diz que um privado, que para seres muito bom num privado não precisas gastar dinheiro, está a mentir. No PT ainda é pior do que os privados, como é lógico, por isso é que os privados existem. No entanto, o Lost Ark é assim também, Filipe, by the way. Eu não acho que estás a ser irónico, mas o Lost Ark também é um bocado assim, agora no final.
No endgame, no T3. Eu estou-me a ver grego para chegar a 1340 de item level. Está a ser uma merda e tenho que chegar a 1380. Portanto, estou-me a passar. De qualquer das formas, o que é que acontece no Metin? Basicamente no Metin, aquilo que sucede é que há merdas, tipo itens, que vocês precisam de melhorar e não sei o quê. E precisam de rodar. O pior é os rodares. Os rodares eu acho que é a mesma mecânica mais estúpida que eu já vi num jogo. Basicamente, vocês para terem especiais num item, para fazer com que aquele item seja melhor que o dos outros, vocês têm que estar sempre a rodar. E esses rodares são itens da loja. E vocês têm que gastar dinheiro na loja para conseguir rodar os itens. Mano, é a mecânica mais nojenta que eu já vi na minha vida. Ok? Literalmente. It's a common design tactic. Combat is click and wait. It's numbers versus numbers. There's no positioning or abilities or skills or any kind of reaction time. It's drink potions and wait. But oh, I can kill the ice cream now and... No. That's the metin. You've reskinned one of the main mechanics of your game, your actual namesake, killing metin meteors, and you've made them look like giant ice creams. Jesus Christ, why have you done this? I press some buttons on the keyboard to see what does what, and K brings up the auto hunt menu. Don't you worry, we will be using this later because it's basically the core gameplay loop. I need to navigate back to town and the minimap icon is wrong. It's flashing in the top left and sending me northwest, but I actually need to go southeast, and I'm going to pretend this was the game making sure I'm paying attention and not just a badly programmed opening section. Okay, one thing I'm quickly finding out, most of the early game is just walking, and walking slowly at that. Nothing happens on the adventure. The enemies give so little experience, killing them isn't worth the time, and the opening area is nightmarish to navigate. You can't go up or down small hills, and there's invisible walls everywhere. This is a snowy maze of thin paths and... Eu não consigo rever-me nisso. Eu jogo shot, vejo aqui alguns, mas normalmente vejo streamers à noite e jogar jogos de Nintendo e Minecraft por causa desses poucos jogos que vejo. Antes via mais, mas não tenho visto nos últimos tempos. Pá, percebo Iberi, claro, é normal. You get stuck on absolutely everything. Next quest, go and destroy one metin stone. Okay, so I got across the bridge and wow, the enemy models have collision physics and the pathfinding literally doesn't exist. This boar is the bridge keeper. Good thing I know my name, quest and favourite colour. 45 minutes in and I'm a god-blessed werewolf hunting a magical evil space ice cream. I'm not even making it up. That's the plot. More invisible walls, then my journey is once again blocked by this clearly insurmountable... Mano, imaginem, este gajo está a nível 3, mano. Ele está há 45 minutos a jogar e está a nível 3. Vocês não têm noção da grind fest que era para chegarem a nível 90 e tal, mano. Vocês não têm noção. E eu acho que ainda era pior depois. Eu cheguei na altura, aliás, joguei na altura, depois entretanto abriram mais níveis, mas eu cheguei na altura em que passou, o level cap do Metin passou de 99 para 105, ok? E eu upei a minha conta, ou seja, subia o meu Sura Magias de 87 para 94 com a conta do Drop Spawn You, que era um gajo que jogava comigo. O Drop Spawn You emprestou-me a conta dele, porque ele não ia jogar, ia de férias, emprestou-me a conta dele e deixou-me basicamente upar a minha própria conta com a dele. E eu basicamente joguei com o Sura de armas dele, que estava a nível 99, e eu subi o Sura de armas dele acho que ele já estava, aliás, ele não estava a 99, já devia estar a 101, pá, ou 100 ou 101, uma merda qualquer assim. Eu subi o Sura de armas de 101 para 103 a subir o meu personagem de 87 para 94. Agora pensem o grind fest, man, que a puta do jogo é. É uma javardice descomunal. E eu gastei para aí 2 semanas a bater nos mesmos mobs a semana inteira, meu. O tempo todo. Snowbank. Yeah, no way I can pass this. Com anéis de experiência, com anel de casamento, com tudo e mais alguma coisa. When immovable object meets unstoppable force. Next we're given a tiny amount of plot. It's evil demons. Of course, it's always evil demons, and we need to go and hunt them down, so we're sent back to the portal guard, and this will be the first time we're told e esta cena dos Lycans já é nova, hein? Isto é novo. This marks the beginning of the game's main quest design of lots of running and no actual gameplay. You'll also notice this cinematic black bar effect happens whenever conversations start. It's meant to simulate widescreen and make it cinematic, but it's not actually adding anything. It's actually taking away. The point of widescreen was to show the audience more
more than you would normally be able to, not less. You are using the effect without understanding the actual application. Having been chosen as the champion of the werewolf people due to our ability to murder on screen, we are sent to the human world and told to seek out Uriel. Now the map does show where Uriel is, but it's so small and all the NPCs are so close together, it's all but useless. So I just run around until I find Uriel. In my mind, any NPC called Uriel is from Oblivion, so I'm hoping this guy is... O gajo das skills. Let's just talk about É aquele music. velho. Subjectively, de I roxo. love it. Objectively, it doesn't fit at all. The ambience is all wrong. It's snowing in the game, and this is clearly an Eastern-inspired village. So why are we listening to Santana-style Spanish guitar and Native American panpipes? Mano, a Enter da East é a melhor merda deste jogo. It just doesn't make sense here. As páginas, puto. Eu já estava na cena das pedras, mano. As pedras, puto. E as lembranças e o cara... Ai, meu Deus, puto. Ai, puto. Olha, a minha sorte... Eu fiz as missões todas do biólogo até 90 com a Bad Luck. A minha sorte com o SMN é que o gajo já vinha com as missões do biólogo feitas. Eu cheguei depois a 90, tive que fazer outra vez, não é? Tive que fazer as pedras outra vez. As duas pedras, as 92 e as 94. Tive que fazer a puta das duas pedras para conseguir pôr aquela merda com a cena de centro. O melhor. Aí está ele. O Uriel. Isto é nostálgico para caralho, puto. Não vou mentir. Mano, a sério, isto é o melhor. Finally find Uriel, and he goes, oh good, a wolf. And then the next quest needs me to go and talk to a random guard. You must understand that Uriel didn't send me to this guard. Uriel basically said, oh hey, good to have you here. Then the quest journal says, go and talk to a guard. Have we just given up having any level of narrative story design? Nada, não há nada, zero. Sometimes the arrows above the NPC heads do this. I don't know why, but I am glad I'm getting my money's worth for the monitor's refresh rate. This guard sends me to the general store, and they send me to the weapon and armor dealer, and oh I see, this is the go and talk to every NPC in town quest line, because you knew there was going to be one. First side quest, weapon seller needs lilac to make a deodorant because he wants to talk to the general store girl, but he is aware he always smells. How do you think we get lilac? Maybe we pick it peacefully? Maybe we buy seeds and grow it? Não, matamos merdas. We kill some wolves for it. Oh, there's also a hunting log we can work through. You accept the quest from the quest overlay and then you go and kill stuff for more experience. And the first enemy is a wolf. That's convenient. There's also a biologist quest line who needs peach blossoms. Maybe we can pick them from a peach tree or find them in some crates. Nada, No, estás a we kill balizar. wolves for them. All of life's questions can be solved by killing enough wolves. But not just any wolves. Because METIN2 takes the idea of palette swapping and cranks it up to 11. You've got wolf, alpha wolf, blue wolf, alpha blue wolf, hungry wolf, alpha hungry wolf, alpha blue hungry wolf, grey wolf, alpha grey wolf, alpha grey hungry wolf, and every combination of these words I've not yet said. The models look almost identical. They are the same. Iguais, puto. É tudo igual, mano. Metia um nojo, puto. Quando íamos à procura daqueles lobos azuis, cinzentos, oh caralho, que a foda, mano. Eram todos iguais. Era uma merda, era horrível, puto. Um gajo chorava, meu. Nunca se encontrava aquela merda, era horrível. Q shifts and they all count as different enemies. And if Tudo. the quest needs you to kill 10 hungry alpha blue wolves, you best not be killing regular alpha blue wolves because that will not count. Oh, and they all spawn in random groups mixed together, so it's hard to actually find the one you need. So here's a really terrible mechanic. You know the peaches the biologist needs? Well, we kill wolves, collect them, then go and hand them in and get told, nope, this one is lower quality, go and get another. Well, there is nothing to say what quality an item is. E este gajo nem está a perceber a tortura que era comprar merdas, pedras que só dropavam X mob no caralho mais velho na gruta. E voltar aqui o gajo dizer, não, essa está uma merda, dá-me outra. Until you hand it in. Todos os dias, aqui deve ser todos os They all dias. stack together. So the game has a quest telling you to get 5 items, but then a mechanic where you hand the items in, and there's a chance they're not good enough. Oh, also you need to hand them all in one at a time, because why not? I need to go back to town, and movement is so dire, Puto, os dentes de arco até se faziam bem. by just dying and respawning in town.
The next 30 minutes. Isso até se fazia bem, vocês não estão a ver as pedras da alma, oh, caralho. Não é pedras da alma, é aquilo que tinha de nome. As 90 e tal, as missões de 90 eram horríveis, mano. Sim, são sempre assim, eu detesto jogos de... O Lost Ark consegue melhorar o conceito porque é um jogo mais recente. Mas são todos assim, os Eastern MMOs têm todas estas mecânicas. Porquê é que vocês acham que eu jogo GW2, meu? Tipo, agora vamos falar a sério. O GW2 é um jogo de 2012, eu acho que o jogo é brutal, tem uma história do caralho, os gráficos não estão assim tão desatualizados quanto isso. No entanto, man, pá, há MMOs atualmente que têm, tipo, pá, as animações muito melhores, gráficos muito melhores, etc. E o jogo, porque o jogo, é pá, não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver com estas merdinhas, é um jogo que eu não tenho que pagar absolutamente nada. Se eu pago é porque eu quero. O jogo não me obriga a pagar nada. Zero, nada, nada. Compra a expansão, acabou. Não precisas pagar mais nada. Eles dão tudo de borda às pessoas. Tudo. Tudo aquilo que vocês possam imaginar. O GW dá tudo de borda às pessoas. Até merdas que eles têm a pagar como conteúdo que as pessoas não fizeram na altura. Tipo Living Worlds. Eles, um ano mais tarde ou depois, voltam a pôr aquilo in game. Para o pessoal conseguir obter aquilo de graça. Pá, man, eles... É isso que eu curto. Diablo type system. I don't hate this. There's also quite a few players just standing around in town doing nothing. I try to chat to a few, but no one seems to respond. The blacksmith tells me there's a weapon upgrade system. Mate, it's a Gameforge game. Of course there's a weapon upgrade system. Don't you worry, I will check out the cash shop later. Why are you dressed like Harley Quinn? This is one of my biggest issues with a lot of Eastern MMOs. They have no visual identity because they go from stupidly flashy over-the-top to actual real-world designs and jokes. There's never any defined graphical style and it makes them all blend together into this big generic blob. This quest needs me to kill boars to get a peach seed because this dude needs a peach seed to... Mano, era a loja nas cidades, agora já nem lojas há. Asthma. That doesn't sound right, but I don't know enough about asthma to question it. Here's a nice touch. When the camera is on the other side of certain objects, like this wall, each section of the object fades into a transparent wireframe image you can click through, so you can still see your avatar. This is great. This is a good design. Well done. This whole middle quest series feels like an NPC Legend of Zelda trading game sequence, just giving random objects to random people with no real through line to any of it. Apart from the take the fisherman a fishing rod. This makes sense. But oh god. E atenção, eu estou a criticar este jogo, mas na realidade eu passei bué de tempo a jogar isto. Houve uma altura da minha vida que eu troquei o GW2 pelo METIN. Eu parei de jogar Guild Wars 2 no início, quando comecei a jogar GW2, cheguei a nível 80, parei e disse assim, não, aquilo que eu quero mesmo fazer é voltar a jogar METIN. E fui jogar METIN durante um ano. Foda-se. Caburro, mano. Oh, then I discover one of the worst programming things I've ever seen. This wooden dock. It took me a moment to figure out what was actually happening here. Movement felt wrong somehow and I managed to figure out why. You can walk on this wooden dock, but you cannot click it. Clicking the dock actually registers as clicking through it onto the lake bed below, and your character will try to move as close to that location as possible. And because of the angle of the camera, you can be clicking on the right hand side of the dock, but actually registering as clicking the left hand side of the lake bed due to where you are, and then getting stuck on the wooden uprights. Your character is attempting to move to a location literally on the opposite side to where you clicked because of the angle of click-through. How do you mess this up? How do you program a dock to be walkable but not clickable? Just add a clickable flat layer onto this dock. Problem solved. This dude's daughter is getting married and they need some flowers for the wedding. How do you think we get flowers? That's right, we kill some wolves. Okay, this next quest has me actually stumped. Everything else I've managed to figure out, but this makes no sense. The actual quest description is follow the turning coin to some musk oil. Then bring it to the weapon vendor. Okay, so turning coin. Is that a euphemism for a shopkeeper? Is it an item in my inventory that I interact with and it gives me directions? Is it a map location? Is it the name of a place? I try everything and I cannot figure it out. What is this turning coin that I need to follow? And eventually I have to Google it. And the answer actually made me sit there and stare at my screen in disbelief. You see that spinning coin icon to the bottom left? That turning coin. Clicking that opens the cash shop. And not only does this quest need you to open the cash shop to complete it by buying a cash shop only item, the cash shop is entirely in German.
I mean, sure, I chose the European server, and I guess Germany is in Europe, so this isn't technically wrong, but the rest of the game is in English. Why is your shop in German? And hang on, this is the same shop as Runes of Magic. Like, it's literally exactly the same layout. Gameforge, do you have one premium shop layout you just use for all of your games? Sim! So I need to buy some musk oil, but my German isn't great. So I actually have to look up the musk oil object on the METIN2 wiki, find the icon, and then hunt for that icon in the shop. And the wiki tells me this item has literally no purpose beyond finish this quest. They've made accessing and using the premium shop part of the opening section of this game. Now, thankfully, it gives you 5 premium currency to start with, so you don't need to pay to finish these quests. But no. Mas é mesmo para obrigar With that idiotic design choice out the way, I kill a load more wolves because the biologist needs some more flowers, and as we all know, wolves are keen gardeners. Then I realise the biologist quests are all just going to be kill X quest and collect X quests. Yep. With the flowers collected for the wedding, we are sent to the next village, which means running all the way to the southeast. And Chega a uma parte em que as quests acabam. This game is really, really boring. This is what most of my gameplay experience has been like. There's no reason to fight enemies. The experience is lower than doing the quests. Most enemies won't attack you anyway, and the ones that do are often so much tougher than you, it's best to just run away anyway. There are no dynamic events that happen during the journey. You don't meet random NPCs, and you move slowly because the cash shop sells movement speed increasing potions. This is a creative problem with a solution. And the average gamer is honestly going to endure 5 minutes of this and quit. This is not an adventure. This is a commute. Oh, and the music is a 4-minute loop. I timed it. Finally reach the teleporter and head to the next village. What kind of music do you expect to find here? Did you say rock with actual lyrics and DJ scratches? Because you are spot on. Como é que estes mobs se chamavam? Estes mobs tinham um nome qualquer, já não me lembro. Os sarrafeiros eu lembro, mas estas gajas já não me lembro. Não, puto, mas Dustin, era exatamente isso que eu estava a dizer. Arqueiras Ruby, era isso, mano. Puto, a cena é... Imagina, é completamente isso, puto. Era um jogo de Eggman. É mesmo um jogo de Eggman. O Metin é mesmo só um jogo de Eggman. É só isso. Mano, eu não tinha nada para fazer neste jogo já. A única coisa que eu fazia neste jogo, na altura que tinha o Sura Magias em 94, era ir para a torre e ficar lá só a matar gente, puto. Era a única coisa que eu fazia. Entrava no jogo, ia direto à torre e ia para lá matar gente. Vinha para a cidade 1, ficava lá parado à espera que aparecesse um gajo dos reds ou dos amarelos, matava os gajos e ia-me embora. Estava atento ao Skype, sim, na altura usava Skype, para ver se alguém da guild dizia: olha, estão aqui a roubar-me um spot na gruta, preciso de ajuda. Lá ia o SMN a correr, tipo com aqueles ursos, ou não era ursos, na altura já havia aqueles leões azuis tipo, que andavam moeda rápido. Lá ia eu com aquele leão azul que andava moeda rápido, que era uma de 3 mounts do jogo. Ia lá, tipo, ligava ao espírito da chama, ficava lá a ver o espírito da chama a bater nos gajos, o espírito da chama AP a bater nos gajos, os gajos a morrerem todos, e depois eu ficar em cima deles com o espírito da chama ligado, e o espírito da chama os gajos todos a morrer. E eu, pronto. Depois de vez em quando lá vinha um gajo mais forte, um gajo lá de 90 e tal, e eu, pimba, bola de energia negra, pimba, AP, 10 capas, 15 capas, lá ia o gajo com o caralho. E era sempre assim, eu tinha um dos melhores sets de war do jogo. Tipo, os gajos nem dano me davam. Aliás, eu consigo-vos mostrar isso, meu. Tipo, eu tenho ainda um vídeo, se vocês estiverem interessados nisso, que é só eu no Metin. É isto. A primeira conta foi banida por phishing bot. Portanto, sou eu a contar o meu percurso. Que era um privado, acho que até do Aerox, salvo erro, e depois caguei sempre, depois acabei por me desfazer dele, mas mantive sempre esta conta. Era uma espada épica, já não lembro como é que ele se chamava, mas era uma espada épica, troquei isso, mais essa espada épica, mais 7 acho eu, por uma ninja adagas nível 87 com Sura Magias, que se chamava SMN, e foi com essa conta que eu saí do PT. Pá, e o SMN era uma B. Isto era a única cena que eu fazia no jogo. Eu só fazia isto, andava aqui, espírito da chama ligado, pimba, olha, lá vou eu. Pimba, ataque obscuro, 4 capas. Pronto, pimba. Mais uma bola de energia negra que falhou.
porque o gajo ia mais fora. Estão a ver a sagrada do vaginório? Tinha na mão, aqui. Pronto, dava aqui, dava potes. Pimba, bola de 6 capas naquele gajo, morreu. Pronto, morreram todos. Pronto, estava tudo no chão. Pronto, era isto que eu andava a fazer. Era só isto. Aqui à frente, ia para a cidade dos Redes. Andava aqui na cidade deles. Matava os gajos todos. Andava aqui na cidade deles com o Triple Silence e com a Smoke Nature. E andava aqui, olha para isto. Pronto, 20 gajos em cima de mim. A Astro mais nova. Isto era a magia negra mais nova, mas eu depois pus o épico, que nós fazíamos épicos na cena. É a Guild Wars 3, exatamente, como é que adivinhaste? Pronto, man, era isto. Isto era a única coisa que eu fazia no jogo. Era a única coisa que eu fazia no jogo, era isto. Pimba. Mas não era dano que este gajo me está a sacar. Com as skills AP. O gajo também estava cheio de defesa de magias. O problema é que eles também tinham bué da defesa de magias, mano. Esse é que era um grande problema, mas pronto. É, mano, podes perguntar ao Sparking. É verídico. O Sparking diz-te que ele foi buscar. Ele foi buscar a ideia para os como ser um noob no METIN2 PT. Ele faz essa piada várias vezes. Diz assim, fui eu que te roubei o conteúdo. The reason games use ambient music is to increase immersion within that game. But with ice cream metins and rock, you're clearly not going for that. So the reason games use songs and soundtracks is to provide variety, like Tony Hawk's Pro Skater 2 or Burnout 3. Two games with some of the best soundtracks of all time. But METIN2 has one song. Vendi a minha conta em 2013 ou 14. This rock song is 3.5 minutes long and then just repeats. And you'll be spending a lot of time on this map, so I really hope you like this song. They've sacrificed immersion for variety and then not added variety. Good job, game. Arrive at the next village after 10 minutes of travel, hand in the flower, and get sent back. Are you taking the piss, game? Oh my god, fine, back we go. I wasn't joking about the excessive amount of travelling. This is most of the early game. Right, so I seem to be done. No quest in my list, no main quest, no side quest, no biologist quest, no nothing. I'm thinking this is probably a level-based thing, and as I level up more quests will open, so all I have to give me any direction is the hunting log. So let's get grinding. Also, I click on this weapon teacher, expecting him to, I don't know, teach me about weapons, but no, this NPC does nothing. This is a purely decorative teacher. Spends several brain-dead minutes killing wolves. Might be 10, might be 30, I can't remember. Hit level 8 and hey, new quests. Small programming issue. Clicking the current hunting log makes the screen do the black bar cinematic widescreen thing and moves the world map to the middle to show us the locations of those enemies. But then when you exit this screen, the world map remains in the middle. It doesn't reset to the last place the player had put it, and it really should do. Oh good, this quest needs blue wolf's liver. Brilliant, more quests killing wolves. What variation. Also, left, under the HP bar there's an orange stamina bar. It drains when running, then instantly refills the moment you start fighting something, and nothing has so far needed stamina, so its only purpose right now seems to be limiting how much you can run, which is making an already tedious game even more tedious. Yep. Get the liver, hand in the quest, no new ones open, so back to grinding. While we grind, which seems to be most of what this game actually is, let's read some reviews. METIN2 is an okay game if you just want something to chill, but I consider it mostly a pay-for-win game. Mostly chill. I sold my wife to play this game, and I like it. It's worth. Poor anti-cheat system and irresponsible support. If you play for fishing over 5 to 6 hours, you will get banned ASAP. We have 260 hours, both me and my friend playing for fishing every night, 6 hours, and she get banned, and they said you were fishing bot. Never play games like this, which has poor anti-cheat system and useless support. Mano, literalmente, o anti-cheat deste jogo são os GMs invisíveis a ver quem é que está a fazer, a dar phishing em algum sítio, a mandar uma mensagem a dizer estás aí? E vocês respondem sim. E eles, ok, este não está a fazer phishing bot. Se vocês por acaso vão à casa de banho e deixam o vosso boneco a tentar apanhar um peixe e recebem uma mensagem do GM e não respondem em 10 minutos, a vossa conta é banida por phishing bot. E passados 4 anos, se vocês vão ao fórum do Metin e dizem, olha, passaram-se 4 anos desde o meu ban de phishing bot na conta que por acaso era top 3 no jogo, pá, não acham que nesta altura já me podiam desbanir a minha conta? E tinham uma resposta da Afrodite a dizer,
Eu não tiro bans para cheaters. Not even gonna argue about... Que ainda por cima era uma game admin, ok? Nem sequer era uma gaja que era uma... Mas era a admin geral da puta do jogo. Fanica, obrigado pelo Prime. Obrigadíssimo. Se não é de mandar esta gente à merda, pá. Fanica, obrigado pelo Prime. Horrible pay to win. In-game farm bot, basically a legal hack. Pay to not play No Portugal server. and just let the bot farm. My first online game and I loved every bit of it when it was E halfway topam suras decent magias in no Hades. 2008. Sadly, Gameforge completely ruined it. There's a premium user bot integrated into the game. It's really just a cash grab and nothing else. É um It's cash sad grab. to see a game I once loved turn into this garbage heap. Pay to win. True. There are so many é que este types gajo joga of wolf, they 118 clearly horas? had one wolf model and were determined to get as much mileage out of it as they could. And now I discover the game's main leveling system. Vou fazer um vídeo a dizer: tentei ser desbanido do METIN em 2022 após 14 ou 16 anos do meu ban. Depois de 16 anos do meu ban, tentei ser desbanido do METIN. You turn on auto Já nem hunt conta and tenho. you just attack everything near you automatically. And when the enemy dies, you just move on to the next enemy. And you can Sério? set it to use abilities or drink potions at certain thresholds. So you basically never die. But potions with the auto hunt mechanic is a premium feature. You can attack things as a free user, but only heal as a paid user, and healing is pretty essential. It's what combat is balanced around. So this system is designed to burn through all your potions and make you pay for the privilege of doing so. Mas Hit isto não level havia 9 and antigamente. a main quest appears. Look, game designers, a main quest line shouldn't need extra grind. It should be balanced to flow into itself. If a player follows a main quest line in your game, it should be a smooth curve of gameplay. It is the side missions you can level gate if you want to. foda-se. And now another game quest, needing the cash shop again. This time a package quest. You need to buy a premium cash shop package. You actually do need to spend money this time. I mean, Bueno. sure, you don't need to finish this quest line, but the little quest available symbol will stay on your quest list until you do. A constant reminder that if you want to finish this new quest, you best get your wallet out. That's low, designers. Lots of MMO players like finishing all the quests in the game and cleaning up their UI. To have a constantly available quest symbol there, only removable by paying money, that's just irritating people into playing. The hunting missions actually give you a choice between two enemies, but this choice is pointless because everything spawns together anyway and combat doesn't change based on what you're fighting, so the gameplay remains the same regardless of what you choose. A mesma merda. For anyone wondering what the shop A única coisa que isto interessava era porque havia umas que eram mais difíceis de matar do que outras. is like, it's Gameforge, so the most expensive item is 1,000 premium coins, but they only sell premium coins in awkwardly specific sets, like 580 or 1,300. So you can never buy quite what you need, and Mano, olhem para esta merda, meu. 1300 coins são 49 euros, puto. always encouraged to get the higher package because it's better value. It's a mathematically abusive business tactic and it's 100% anti-consumer. Finally, at level 10, the captain gives us some more plot. The METIN stones fell from the sky and are bad. So we need to go to the next village and talk to a musician who's actually a spy. É um bocado esta merda mesmo. The METIN stones fell from the sky and they are bad. Go kill. And give him a secret message. Okay, a spy for who? I don't know the allegiances or alliances of this world. Who am I fighting for? Why am I on your side? What do you stand for? Plot is an afterthought here. Just go and destroy ice cream cones. Spends 10 minutes walking to the next village. Again, talk to the musician and get told to return to the captain. Oh, for God's sake. I Yeah, actually man, looked it's to see if horrible. the shop has some sort of teleport item. Like they've made the travel tedious on purpose to try and sell me a solution to it. But then I remember, oh yeah, the shop's in German. I don't know what I'm looking at. Run all the way back. Hand in the quest. Out of quest again. Back to grinding. You know, one of my main problems with the game so far, apart from the fact that it's shit, it's that I don't feel any different to level 1. Nothing about the gameplay has changed. Nothing has been refined as a system. I have discovered I had PowerPoints on my character sheet and I've assigned them, but nothing in the game has told me to do that. I feel no different
to 4 hours ago. Ele não The pôs as intro of skills this game no has skill bar. succeeded in teaching me nothing other than the location of the cash shop. It's made me feel nothing. It has changed nothing as I have played. Some quests need you to remember specific orders of information and then tell them to another NPC, but there's no journal, so it's a case of actually writing it down or remembering it in real life. This mechanic isn't used to any effect beyond remember a thing, then repeat the thing. There's also no real penalty for getting it wrong. You just restart the quest and try again. Chat to the blacksmith in the main village and he asks me to go to the second village and oh my god, game, is that your entire opening section? Just mindless combat and walking to and from the first two villages to waste my time? Is that all you want to do? I'm bored now. There's no real sense of my Não há mesmo mais nada para fazer nesse jogo, é isso. So there's no narrative connection to the game world or the NPCs within it. There are invisible walls everywhere, so navigation is awkward and leveling feels hollow, so progression feels like a chore instead of a rewarding experience. I'm level 10, but why? What does that mean? I get stronger, the enemies get stronger, there's zero mechanical changes, so the increases are balancing each other out, so I feel exactly the same as level 1. I'm grinding. Mano, outra cena que tipo, vou-vos dizer, eu tenho esta cena, por exemplo, tenho esta crítica a fazer ao Lost Ark. Outra das razões porque eu não gosto de MMOs Eastern, e eu tenho estado a jogar Lost Ark até mesmo porque o jogo é interessante e até a cena do pá, de vocês progredirem, aquilo dá uma certa pica, como este jogo dá. Mas uma das coisas que me irrita solenemente no Lost Ark é isto, man. Eu estou, neste momento, a item level 1336, pá aí. 1336, ok? Eu vou fazer uma Abyssal Dungeon de tipo de item level 500 e eu destruo completamente tudo o que mexe, mano. Tudo. Eu sozinho fazia aquela merda, ok? Tipo, fazendo as mecânicas... eu destruo completamente os bosses, os mobs, tudo. E isso irrita-me, meu. Porque, por exemplo, no GW, eu se for fazer uma merda qualquer, uma fractal ou uma cena qualquer, mano, aquilo mesmo assim os bosses me matem e tipo... E eu ainda sou capaz de morrer para fazer aquilo e vou fazer uma dungeon e ainda morro. Epá, ali... Eia, mano, epá, vocês rabentam com tudo, meu. É essa progressão horizontal. É o mesmo que no WoW. O WoW também tem essa merda desse sistema, que é uma progressão... basicamente vertical, que é vocês vão fazer qualquer conteúdo do WoW dado 10 anos atrás e vocês matam tudo o que mexe, tudo. To unlock quests which need Pá, é to tão grind estúpido. so I can grind some more. What am I doing any of this for? Pois é, puto, mas ou seja, isso é estúpido. O conteúdo, aquilo devia dar scaling, percebes? Não devia ter esse sistema de tens muito mais item level com X coisa, derrotas tudo. The second village, and I'm É o que thinking, o METIN if you faz ask me to também, estás a return to ver? the first village again, I'm done. And oh, it does. And just as I'm about to quit, I see it on the map to the north. Monkey Dungeon. I like both of those words. So let's do it. It's far off to the north, so off we trek. Reject, grind, return to monkey. And in I journey. And off we go. And I get piled by monkeys. And die. Gonna be real, I thought this might happen. It is a grind game, this was expected. Okay, let's grind and see if I can use that stupid auto hunt tool and burn what potions I do have. I open a level 10 reward box I had because giving players level-based reward boxes seems to be a Gameforge thing. I chug some speed potions, experience boosting stuff, attack speed increasing potions, and I turn on auto attack. But because drinking potions is a premium feature, I'm still sat here just spamming number 1 on the keyboard to drink potions, and after 20 minutes I'm out of potions and I've gained 2 levels. Not enough to survive Monkey Dungeon. The captain wants some alpha grey wolves killed, so I just stick myself roughly near them and turn on auto fight. Also, I've got this premium item for free. It was in the level 10 package. It's a sun elixir. It will automatically heal me and it contains 100,000 hit points. So I can actually just walk off and let the game run. This seems to be what you're supposed to do. This is the point of the game. It's built to do this. The density of mobs means you'll always be fighting something. The name-swapped varieties of enemies means it's more efficient to kill everything and hope what you need respawns than it is to hunt down what you need now. This is the point. Auto fight while zoning out to repetitive music and let the game chug potions for you. Final quest I'm going to do, the captain wants me to destroy the METIN of battle. He says it's outside the village, but that mas ó João, mas mesmo assim tu consegues morrer em Ará na mesma, estás a perceber, puto, o que eu estou a dizer? O que é que aconteceu, mano? Tipo, imagina, o que acontece é, tu antigamente, quando ias fazer Ará, quando ias lutar contra o Lupicos, tu tinhas builds
caca, mano. As pessoas nem sabiam jogar, puto. E tu tinhas core builds. Atualmente, tu tens especializações, tens merdas de tipo Alacrities, Quickness. Tu antigamente não tinhas nada dessa merda, meu. Tu ias para o Lupix, tu levavas na boca a toda a hora, estás a ver? A toda a hora. E tu ainda morres em Ará, se eu preciso. Ainda morres em Ará. Aquilo que eu estou a dizer é, lá está, mano. Tipo, pá, claro que as coisas do core game são mais fáceis do que as atuais, estás a ver? No entanto, ainda há desafio na mesma, percebes? Ainda consegues morrer nestes jogos, não. Vais lá e destróis tudo. It's anywhere on the whole map. I have no direction, so I just get hunting. Eu, por sorte, no Lost Ark fiz as Abyssal Dungeons todas no meu item level, no item level certo. Fiz tudo até item level, até tier 3, até neste momento às últimas duas Abyssal Dungeons. Eu fiz todas as Abyssal Dungeons no item level certo. Portanto, eu tive um challenge do caralho a fazer aquilo. Que nem é assim tão difícil, verdadeiramente. É tipo abrir o Google, ver as mecânicas do boss e para lá e fazer. Não tem dificuldade nenhuma aquilo, honestamente. Não é preciso estar em call, não é preciso nada. Tipo, aquilo entende-se minimamente as coisas. Mas lá está, tipo... Mas pelo menos era... Pá, foi giro ver algumas mecânicas e foi desafiante. É pá, agora neste momento é tipo ir lá e, man, eu destruo o boss sozinho. Use the METIN2 não sei, mano, eu não gosto desse conceito. The METIN of battle can spawn in one of several places, so it really is a case of wander round until you find it. I find the METIN of sorrow and kill that. Takes a while, but I have nothing better to do. Then I keep walking around and find what look like some player-buyable land, but no one owns them. I spot the METIN of black, and I keep adventuring on. Eventually, after what feels like an age, I find the METIN of battle, and I slap that ice cream until it is dead. Metins da Captain batalha. know, and he says, "Great, go to the next village." You know what, Captain? No. So, METIN2. It's not badly made. The localization text is fine, the various UI elements maintain a somewhat consistent visual style, the minimap and inventory do look quite nice, the quest lines didn't break, it's definitely playable, it's just shallow. Combat is click and wait, higher number and potion count wins. The fetch quests are incredibly repetitive. METIN2 is probably the most palette swappy game I've played so far. It gave one wolf model like 16 different names and slight colour changes. Leveling is stupidly grindy, and the quest that actually requires the use of the real-world cash shop is just so predatory. There's no way an actual talented game designer looked at it and said, yes, that is something players will enjoy. I guarantee that was a decision made by an executive higher-up to make the cash shop easy to understand and force players to use it. And the horrible thing is, it probably worked and they probably got a big bonus. So that's how I'm going to remember it. METIN2. Follow the turning coin, as in literally use the cash shop to finish a quest out of 10. Cheers for watching. As usual, a massive thank you to the supporters on Patreon. Pá, este gajo é máquina, man. Vocês